Vamos orar. Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença, já cantamos louvores, ouvimos a leitura da Tua palavra, e agora te pedimos que mais uma vez faças conosco também pela Tua santa palavra, Senhor. Incline os nossos corações para entendê-la e fazer aquilo que Tu queres. Seja com cada um de nós, nos instrua pelo Teu Santo Espírito e nos dê uma porção sempre maior do Teu conhecimento, Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, porque nós agradecidos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Segunda de Pedro, capítulo 1 ao 11, diz o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade ou amor. Porque se em vós houverem aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Existe um princípio na biologia que diz que todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. Já ouviram isso? O pessoal que estuda sabe disso, né? Ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. Isso é um princípio verdadeiro, que é baseado na experiência, né? Todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. E também é sabido que o desenvolvimento de um ser vivo pode ser saudável ou apresentar alguma anomalia, tanto genética quanto adquirida. Para ambos os casos, pode haver reparação ou não. Tem problemas genéticos que podem hoje ser reparados pela ciência médica e outros que se adquirem que também podem ser reparados. Mas também há problemas genéticos que também não são reparados e outros problemas adquiridos que também não são. Vai depender de cada caso. Todavia, um ser vivo, para ter um crescimento adequado e saudável, são necessários alguns cuidados especiais, principalmente com a alimentação, que deve ser sadia, adequada e contínua. No campo espiritual é a mesma coisa. A vida cristã começa com um novo nascimento e, para se desenvolver adequadamente, o novo nascido deve ser alimentado com a palavra de Deus, como Pedro escreveu nesse texto que nós lemos. Então eu quero convidar os irmãos para meditarmos nesse texto da Santa Palavra e vermos os ingredientes que Pedro nos recomenda aqui para termos um crescimento adequado. Essa parte desse trecho que nós lemos fala de duas coisas básicas. Em primeiro lugar, do suprimento de Deus para o nosso nascimento espiritual. E em segundo lugar, dos nutrientes que Ele quer que a gente tenha na nossa dieta espiritual para o nosso crescimento adequado, o nosso crescimento espiritual. Então quero convidar você a acompanhar comigo esse trecho da Santa Palavra de Deus e vamos meditar no que Pedro nos escreveu aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Em primeiro lugar, vocês sabem que Pedro foi um homem chamado especialmente por Jesus Cristo, estando ele lá no Mar da Galileia com seu irmão. Um dia o Senhor Jesus passou ali e chamou Pedro para o ministério, né? Pedro ficou 3 anos com Jesus, era um dos discípulos que acompanhava Jesus nas suas decisões mais importantes. Em cada decisão, em cada evento mais importante da vida de Jesus, estavam sempre presentes 3 desses discípulos: Pedro, Tiago e João. Eram os 3 mais chegados de Jesus. E Pedro era muito
falador, muito falante, né? Não falador, falante. E ele estava sempre no auge de todas as coisas, de todas as discussões. E na verdade ele se tornou um grande líder da igreja de Jesus Cristo. Quando Jesus voltou aos céus, Pedro é um dos que vai discursar no dia do Pentecostes. Na verdade ele e João, né? Mas o texto refere-se sempre, o texto de Atos, a Pedro, né? Falando as pessoas, e Pedro se torna um grande líder da igreja. Mas nesse texto aqui, ele vai nos falar de uma coisa bem interessante a respeito da sua própria vida. Ele escreve aqui: Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Você percebe que antes de ser apóstolo, Pedro reconhece que é um servo. Ele veio para servir. Essa palavra servo no grego é doulos, que significa escravo. Então Pedro se diz: Pedro, escravo de Jesus Cristo e apóstolo. Primeiro ele é servo, primeiro ele sabe que veio para servir. Primeiro ele sabe que o ministério dele entre a igreja, ou no meio da igreja, é de serviço. A ideia do apostolado não lhe sobe a cabeça. Ele não põe o apostolado em primeiro lugar. Não que isso seja errado, porque ele de fato é um apóstolo. Mas ele diz: Pedro, servo, e depois apóstolo. A palavra apóstolo, só para informar, ela vem de duas palavras gregas. Uma preposição, apo, e um verbo, stelo. Significa enviado por. Então Pedro é um servo e apóstolo. Ele é um servo enviado para servir a respeito daqueles que vão herdar a salvação. E eu acho interessante que Pedro se põe como servo, porque na realidade todos nós seres humanos não gostamos da ideia de serviço. A gente sempre gosta da ideia de mandar, de ser obedecido, de apontar o dedo, de dizer o caminho. Mas nós não gostamos quando as pessoas chegam para nós e apontam o caminho e apontam o dedo para nós, mesmo quando estamos errados. Mas o servo, nesse contexto romano que Pedro escreve, era um sujeito que não tinha o menor direito, não tinha direito a nada. Quando ele usa essa expressão doulos, o servo, ele está dizendo: eu não tenho direitos, eu não sou credor de ninguém. E Paulo escreve a mesma coisa em Romanos 1,14, quando ele diz: eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Então Paulo, Pedro e os apóstolos tinham essa ideia de serviço, de servir. Eles são, acima de tudo, servos de Jesus Cristo em função da igreja. Então, eu quero que você preste muita atenção nisso. Daí, então, ele vai desenvolver um raciocínio bem interessante. E outra coisa que ele vai dizer aqui, depois de se dizer servo e enviado, ele quer ser servo, ele quer insistir nisso, antes de ser enviado. Ele fala primeiro no serviço, para depois falar no cargo que ele ocupava, que era de apóstolo, na função que ele tinha, na chamada que ele tinha. Possivelmente ele está pensando em Lucas 17:10. O que diz Lucas 17:10? Palavra do Senhor Jesus Cristo. Pedro, depois de uma vivência com o Senhor, depois de uma vivência cristã, ele descobre que acima de tudo ele tem que ser servo. Ele não tem direitos, ele não reclama direitos. O que diz Lucas 17:10? Pode ler, por favor. Assim também vós, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, e fizemos apenas o que deveríamos fazer. É muito importante quando você tem, digamos que você seja empresário e tem empregados, os empregados fazem aquilo que você manda. Você fala: esse empregado é bom, tudo que eu mandei ele fez. Para Jesus, esse tipo de empregado não serve. Se você é um servo que só faz o que é ordenado, Jesus diz: considere-se servo inútil. Porque o servo ele tem que saber antecipadamente o que ele tem que fazer. E quando lhe é ordenado fazer uma coisa, ele deve fazer muito melhor do que foi ordenado. Pedro se põe nessa condição, desse servo que não tem direitos, não reclama direitos, mas que ele fica procurando ocasiões para servir. Não só quando a ocasião aparece, ele fica procurando ocasiões para servir. E como ele é um servo, ele vai reconhecer uma coisa muito importante. Apesar de ser apóstolo, ele vai dizer que a fé dos crentes é tão igual e tão preciosa quanto a dele próprio. Quer dizer, em nada ele, apesar de apóstolo, se põe acima da igreja. Você sabe que esse conceito de leigos e clero surgiu durante um período da igreja, mas não é uma mensagem da igreja. Os batistas, quando surgiram na história da igreja cristã, eles tinham como objetivo voltar a esse princípio. Ou seja, no meio batista não tem clérigo nem leigo, todos são sacerdotes. E Pedro diz: a minha fé e a de vocês é igualmente preciosa, não há diferença. Ele diz,
aqui no próprio versículo 1, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, a fé que nós temos não foi alcançada pelos nossos méritos, mas por causa da justiça do nosso Deus, que nos concedeu essa fé. Então Pedro fala, a fé de vocês é tão preciosa, é tão grande, é igual a minha, e a minha igual a de vocês. E isso era corrente entre os apóstolos no ensino da igreja primitiva. Na epístola de Judas, vamos um pouquinho mais para frente aí, no versículo 3, Judas fala a mesma coisa de Pedro. Versículo 3 da epístola de Judas diz assim, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca do quê? Da salvação comum. Essa salvação comum que ele se refere, não é porque ela é comum, no sentido literal da palavra, mas porque é comum a todos, que todos têm a mesma fé, tanto os apóstolos, os líderes da igreja, quanto os crentes. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da nossa salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que de uma vez foi dada aos apóstolos? Não, foi dada aos santos, a todos os crentes. Então é uma grande maravilha, irmãos, quando a gente abre a Bíblia e Deus, pela inspiração do Espírito Santo, fez esses homens escreverem que a nossa fé, a nossa salvação é tão preciosa e é tão igual quanto a deles, que não há diferença. Eu fico muito contente com isso. No âmbito humano, os grandes normalmente exercem aquela aura de poder, aquela aura de coisa. No meio cristão, não. Jesus diz, quem quiser entre vós ser grande, seja servo de todos. Onde começa a grandeza do cristão? No serviço, na entrega total. Eu quero dizer também que você não pode ser servo de Jesus Cristo sem servir a igreja de Jesus Cristo. Não existe a ideia de servo que não serve a igreja de Cristo. Nós somos chamados para servir a igreja. Estava conversando com os nossos irmãos que se tornaram membros da nossa igreja, que o grande achado da igreja local é que nós nos tornamos conhecidos uns dos outros, e nós conhecemos os outros. Por quê? À medida que a gente fica nesse ambiente, a gente começa a conhecer as carências dos irmãos e as virtudes também. Então, onde tem carência, o Senhor me usa para supri-las. Onde tem virtude, o Senhor me concede o dom de receber daquele irmão a virtude dele. Então, a igreja local é importante por isso, porque nós nos conhecemos e podemos nos ajudar mutuamente. Muitas pessoas, quando frequentam a igreja local, elas se escandalizam com certas atitudes de certos crentes. Não é para se escandalizar, é para ajudar. Quando Deus põe diante de nós uma necessidade, uma pessoa que causa qualquer espécie de escândalo, ela é uma pessoa que precisa de ajuda acima de qualquer coisa. Ela não precisa de censura, ela precisa de ajuda. E nós, como servos de Jesus Cristo, ministros de Jesus Cristo, sacerdotes de Jesus Cristo, o que temos que fazer? Suprir a necessidade daquele irmão, orientando-o. Aquele que, diz Tiago, que livra do erro o seu irmão, cobre uma multidão de pecados. E a igreja local é importante por isso. Deus nos concedeu a fé e a graça de sermos assim. O que é que Jesus fazia? Não era isso? O que os apóstolos fizeram? Não foi isso? O que é que a Bíblia nos ensina? Não é isso? E Pedro então fala que essa fé que ele tem é dada aos crentes pela justiça do nosso Deus. Quer dizer, não foi adquirida por nenhum mérito nosso, mas todos os crentes receberam a justiça de Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. E ele diz também uma coisa importante, que a graça e a paz da qual usufruímos são decorrentes do conhecimento de Deus e de Jesus. Porque nós conhecemos a Deus e a Jesus, é que podemos participar dessa graça. Sabe que isso é importante também, porque se você não conhece a Bíblia, a palavra de Deus, você não sabe que você é objeto da graça de Deus. Se você não conhece a Bíblia, você não sabe que o nosso Deus é misericordioso. Se você não conhece a Bíblia, você não vai conhecer a história de Jesus Cristo. É só na Bíblia que a gente conhece o plano de salvação. Por isso que a leitura da Bíblia é extremamente útil e importante para todos os crentes. Ela não é só importante, ela é essencial para o nosso crescimento, para a nossa vida espiritual. Então, se você é um crente que tem preguiça de ler a Bíblia, eu quero dizer para você, se fosse pentecostal, eu ia dizer para você falar para a preguiça, está amarrado. Mas não é isso. Se
você é um crente que tem preguiça de ler a Bíblia, pare de ter preguiça de ler a Bíblia. Peça a Deus, Senhor, dá-me coragem para ler a Bíblia. Sabe o que eu faço quando eu estou lendo? Eu nunca tive preguiça de ler a Bíblia. Sempre foi uma leitura que me agradou muito. Ela fala no meu coração. Possivelmente porque o Espírito Santo que inspirou a Bíblia habita no meu coração. Então a leitura da Bíblia é algo muito gostoso para mim. Eu sei que para muitos crentes também. Mas, quando eu estou lendo algum livro, de teologia ou de direito, seja lá o que for, e eu não estou conseguindo ler porque me dá sono às vezes, o que é que eu faço? Eu repito a leitura. Eu sou meio esquisito. Então, eu sou um sujeito que eu me imponho coisas, né? E Paulo, o apóstolo, falava que se impunha também, né? Então eu estou seguindo um bom exemplo. Eu estou lendo um livro, aí eu estou lendo lá, começa a dar um... Eu volto à leitura, até passar o som. E passa. Tanta resignação, né, Marco? Passa o som, tem que passar. Eu estou lendo uma obra de um autor que eu não gosto nem um pouco. E é difícil ler essa obra. Mas eu leio todos os enfoques teológicos que eu conheço. E tem uns que eu, na verdade, tem uns que eu não gosto, tem uns que eu odeio, na verdade. Eles falam tanta abobrinha, coisa tão contrária aos ensinos das Escrituras, mas a gente tem que conhecer, a gente tem que ler para saber. Né? Senão, como é que a gente pode, por exemplo, contestar uma ideia se você nem conhece? Então eu leio. Eu comprei as obras de Armínio, eu não gosto, são 3 volumes. Já estou na metade, ou mais na metade do primeiro volume. Realmente não vale a pena. Eu nem recomendo. É muito ruim. O negócio é cansativo. Meu Deus do céu. Não sei como tem tanta gente que segue os ensinos dele. Mas eu tenho que conhecer. Né? Então eu estou lendo. Então, com a Bíblia, às vezes você não está habituado. Quando eu cheguei de seminário Betânia, lá em Minas, lá tem uma prática muito interessante. Essa prática era de você. As aulas começavam às 7 horas da manhã, mas nós tínhamos que nos levantar antes das 6, para às 6 horas começar uma hora devocional sozinhos. Você e Deus com a Bíblia. Então você podia ler a Bíblia e orar. Você sabe que no início eu não conseguia. Eu não conseguia fazer as duas coisas. Eu não sabia que eu não sabia orar. Olha, eu fui criado na igreja. Eu não sabia que eu não sabia orar. É um negócio incrível. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela noite que passou, Senhor, abençoa nesse dia. E agora? O que é que eu vou dizer? Eu não tinha palavras. Aí eu comecei a ler a Bíblia. Eu percebi uma outra coisa. Eu não entendi o Novo Testamento. É um negócio louco. Sabe? E isso acontece muito conosco, sim, no âmbito da igreja. Você começa a ler a Bíblia e você não entende. Você começa a orar, você não tem palavras. O que você vai dizer? O fato é o seguinte, que como era obrigado a ficar naquela situação, tinha que ficar 1 hora ali e depois tinha que fazer um relatório. Eu aprendi. Eu aprendi e gostei. E hoje eu não tenho a menor dificuldade para orar nem para ler a Bíblia. Hoje eu entendo, graças a Deus, a Bíblia e o plano de salvação do Senhor. Que Pedro expõe aqui tão magistralmente bem, e o resto das Escrituras também expõe. Então, se você tem certa resistência de ler, você não vai conhecer a Deus. Eu quero dizer uma coisa, apesar da obra de Deus ser manifesta na criação, como a própria Bíblia diz isso, você só vai ter um conhecimento específico de Deus lendo a Bíblia. E às vezes isso requer algum esforço, até você se acostumar. Mas o meu conselho aqui nessa noite é que você se acostume a isso. É o melhor hábito que você vai adquirir. Ler a Bíblia e orar. Faça isso. Depois você vai descobrir que 1 hora não dá. Eu tive, nesse caso, né, no Betânia, lá, depois, quando o tempo passou, que eu não conseguia ficar 1 hora lendo a Bíblia e orando, depois de um certo tempo, 1 hora ficou pouco. Eu deixava de tomar o café, que era rigorosamente no horário, para ficar lendo a Bíblia e orando. Eu falei, não posso parar. Era muito gostoso estar ali. Eu quero dizer também que a presença de Deus é algo extremamente profundo. É maravilhoso estar na presença de Deus. Se você ainda não teve essa experiência, procura buscar. É demais. Posso dizer para você, eu não tenho palavras para descrever, mas eu digo para você, é demais. Se você conseguir esse hábito, você vai ver que é a melhor coisa da vida. Então procure conhecer a Deus, porque só conhecendo a Deus, através da Bíblia, é que nós podemos saber dessa paz e dessa graça que Ele
nos oferece. E Pedro diz aqui ainda que foi o seu divino poder que nos supriu, tanto para a vida quanto para a piedade. Nos versículos 3 e 4 ele diz: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. E veja outra vez, ele repete: pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Irmãos, nós fomos chamados por Deus porque Ele quis. Nós fomos chamados por Deus por sua glória e virtude, ou seja, pela sua vontade exclusiva. Você é uma pessoa na qual Deus pensou. Você é um privilegiado de Deus. Você não está aqui à toa. Não foi você quem escolheu a Deus, foi Ele quem escolheu você. Por isso você está aqui, por isso você é crente, por isso você é filho, por isso você tem o Espírito dele. E ele diz: pelas quais coisas, ou seja, pela sua glória e virtude, ele nos deu grandíssimas e preciosas promessas, para que por essas promessas, fiqueis participantes da natureza divina. Ou seja, quando você aceita Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em você, passa a morar na sua vida, passa a viver em você. E Pedro diz que isso é a natureza divina, porque Paulo nos ensina que nós somos filhos por adoção. Mas a adoção, como já falei aqui outras vezes, quando nós adotamos uma criança, mesmo que ela seja plenamente adotada, tenha o nome da nossa família, o nome dos nossos pais, sejam como filhos naturais, elas não têm a natureza do pai e da mãe. Estou certo ou estou errado? Isso nós não podemos dar, não tem como dar. Mesmo que você ame a criança que você adotou, como ama o seu filho natural, ela não tem a sua natureza. Mas no caso da adoção divina, a Bíblia diz aqui que nós recebemos de Deus a sua própria natureza. Então a adoção de Deus é tão plena que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, e temos a natureza de Deus. Isso é maravilhoso. E Pedro diz que foi o seu divino poder que Ele nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Nesse trecho aqui, conforme eu disse, Pedro fala de duas coisas. Primeiro fala que nós fomos gerados em Jesus Cristo e foi Ele que nos deu a sua natureza. E depois, como nós fomos gerados em Cristo, Deus põe à nossa disposição muitos, diria aqui, ingredientes para uma alimentação espiritual sadia. Então Pedro diz: e vós que sois salvos em Jesus Cristo, vocês que alcançaram uma fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, vocês que receberam a natureza divina, ponham nisso toda a diligência ou todo o esforço para fazer certas coisas que Ele nos orienta aqui a fazer. Vejamos quais são. Pedro vai explicar que fomos totalmente supridos pela graça de Deus, revelada em Jesus Cristo, e chama a nossa atenção sobre a nossa diligência, o esforço para realizar a vontade de Deus. Por isso, ele passa a descrever os vários ingredientes da dieta que levarão do crente a um crescimento cristão sadio e frutífero, que é o conceito de acrescentar algo ao que se já tem. Então Pedro fala: a sua fé você recebeu de Deus. Agora, o que é que você tem que fazer com essa fé? Acrescente à sua fé a virtude. Não é isso que está escrito no texto? Acrescente a vossa fé. De quem você recebeu a fé? De Deus. Portanto, acrescente a fé que Ele te deu, a virtude que Ele te concede. O que é virtude? Virtude é disposição para a prática do bem, é excelência moral, é valentia, é coragem, é resignação. Então Pedro fala: a sua fé você acrescente a virtude, que é a disposição para a prática do bem, é excelência moral, é a valentia, é coragem, é resignação. E o conhecimento que você tem, acrescente a virtude a vossa fé, e o conhecimento a virtude. Quando você recebe a fé, você acrescenta a ela, segundo Pedro, a virtude. E a virtude que você acrescentou à fé, você acrescenta o conhecimento, conforme a gente estava falando. Você sabe por que é importante você conhecer a Deus? Porque se você não conhece, você não ama. Ninguém ama ao que ou a quem não conhece. Para você amar uma pessoa, vocês que são apaixonados, eu também sou, nós temos que conhecer profundamente a pessoa que nós amamos. Se eu não conhecesse a Angelina, como é que eu ia amá-la? Tem jeito? Se você não conhecesse o seu país maravilhoso, o Brasil, como é que você ia amar essa terra?
Brasil, pátria amada, pátria educadora. Mas se você não conhecesse esse país, como você poderia amá-lo? Você chega no exterior e as pessoas pensam que o Brasil tem uma imagem ruim lá fora. Muito ruim. As pessoas não conhecem o Brasil. Eles acham que o Brasil é futebol, carnaval e o que mais? Samba, né? Eles não têm outra ideia do Brasil. Teve uma irmã da nossa igreja que esteve nos Estados Unidos dando uma palestra lá, e ela me falou que, antes dela falar, uma pessoa se levantou lá para falar sobre a obra missionária na América Latina, e falou do Brasil. Disse que, segundo essa pessoa americana, disse que o Brasil é um país onde o pessoal anda praticamente nu. Todo mundo seminu. Pelo menos sem camisa, todo mundo anda. E que a gente come cabeça de macaco. Eu só vi macaco no zoológico. Nós somos a sétima economia do mundo. O Brasil fabrica foguetes, fabrica aviões. O Brasil tem um sistema de informática dos mais desenvolvidos do mundo. O nosso sistema bancário é possivelmente o mais desenvolvido do mundo. A marca teve na França, ficou lá um ano e pouco, não é marca? O nosso sistema bancário é melhor. Então, mas as pessoas não conhecem. Por que não conhecem? Tem as ideias. Quando o ser humano não conhece a Deus, ele tem ideias sobre Deus. Quem é Deus? Quem é Deus no mundo? Se você chega para uma pessoa e fala, quem é Deus? O que é que ele fala de você? O que é que ele fala que Deus é? Deus é o cara lá de cima. Deus é um sujeito que está muito irado e vai condenar todo mundo para o inferno. Se eu não fizer uma coisinha boa, Deus não vai me premiar. Quer dizer, o pessoal tem umas ideias estereotipadas sobre Deus. Por quê? Porque não conhecem. E muitos crentes também não conhecem a Deus. Tem uma pergunta que se faz, e tem uma resposta chavão a essa pergunta. Quando você pergunta na igreja, quem é Deus? Deus é tudo. E Jesus é tudo para mim. Inclusive tem um corinho que fala nele, é tudo para mim. Você sabe que quando nós dizemos que uma coisa é tudo, na verdade nós estamos dizendo que ela não é nada, porque você não sabe explicar. A Bíblia nos manda conhecer a Deus para amá-lo. Você só pode amar a Deus se você conhecê-lo. E a Bíblia tem muitos trechos e textos em que manda a gente conhecer ao Senhor. Lá em Oséias capítulo 6, versículo 3, é um texto muito conhecido da igreja e de todos os crentes. Oséias 6,3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aí o versículo continua: como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Quer dizer, quando você conhece a Deus, ele é como um amanhecer glorioso. Quando você conhece a Deus, ele é como aquele que supre a sua terra de bênçãos. Mas quando você não conhece a Deus, volte suas páginas aí para o capítulo 4, versículo 6 do próprio livro de Oséias. Quando nós não conhecemos a Deus, veja o que Deus diz. 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E Deus continua: porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também me esquecerei de teus filhos. Olha a reprimenda que Deus dá quando as pessoas não têm cuidado de conhecê-lo. Os nossos irmãos em países perseguidos não têm a Bíblia. Alguns têm uma folha da Bíblia. E eles guardam aquela folha, eles decoram aquela folha, como se aquilo fosse tudo. Eu não sei quantas Bíblias eu tenho. Eu tenho muitas Bíblias. Eu tenho Bíblia do Testemunho de Jeová, Bíblia católica. Eu tenho quase todas as versões evangélicas. Eu tenho muitas Bíblias de estudo. Eu não sei quantas Bíblias eu tenho. Eu nunca contei. Mas deve ser mais de 40. E eu fico, na casa de vocês também tem muitas Bíblias, não tem? Quem tem mais de uma Bíblia em casa aqui? Levanta a mão. Ou seja, todo mundo. E quando nós não conhecemos a Bíblia, que desculpa nós temos para dar para Deus? Por que nós não conhecemos a Deus corretamente? Porque não lemos a Bíblia. Você só pode conhecer a Deus lendo a Bíblia. Nessa epístola de Pedro, na segunda epístola, no capítulo 3, versículo 18, que a gente está lendo, Pedro termina com uma recomendação. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém.
Veja como o conhecimento de Deus é importante. Então Pedro diz que nós devemos acrescentar a fé que recebemos de Deus, a virtude, e a virtude o conhecimento, e o conhecimento o domínio próprio. Você tem fé que Deus lhe deu, você é salvo em Jesus Cristo, você recebeu a fé salvadora. Você é uma pessoa virtuosa, você procura ocasiões para fazer o bem. Você é uma pessoa que já conhece bastante a Deus. Mas é necessário que você que tem todas essas virtudes já na vida cristã, você acrescente a ela o domínio próprio. Tem muitos crentes que têm uma fé maravilhosa, são virtuosos, têm conhecimento adequado, mas falta domínio. Você sabe que grande parte dos problemas acontecem na nossa vida por falta de domínio próprio. As pessoas, e grande parte dos problemas familiares é por falta de domínio próprio. O marido diz uma coisa que a esposa não gosta, ela já vem lá na canela e manda bala, né? Ou vice-versa. A esposa, normalmente é a esposa quem fala mais, né? O marido chega do serviço cansado, a esposa vem reclamando. Porque não sei o que. Não fala nem boa tarde ou boa noite, né, nessa hora que ele chega do serviço. Não fala nada, já chega dizendo, porque está faltando isso, está faltando aquilo, não sei o que, você não faz isso, está aquele chuveiro lá que está queimado, até agora você não arrumou. O cara nem chegou do serviço ainda, a mulher já está assim. Aí o marido, que já estava enfesado com o chefe, com o próprio serviço, o que é que ele faz? Desconta na pessoa mais próxima. Ou seja, faltou o domínio próprio. Porque o domínio próprio vai acontecer naquele momento em que você é provocado. Domínio próprio é questão de reação. É claro que você pode ter um domínio próprio pensado sempre, mas vai acontecer casos em que você reage. E é no momento da reação que a gente mostra que não tem domínio próprio. Eu não tenho tanto conhecimento de Deus, tanta fé, tanta virtude, mas me faltou o domínio. E a palavra de Deus diz para nós termos um crescimento adequado. Não basta só a fé. Deve ser acrescentada a virtude, o conhecimento, o domínio próprio. E o domínio próprio, você deve acrescentar uma outra coisa, perseverança. Perseverança. Todo crente é perseverante. Aliás, a perseverança é uma das doutrinas fundamentais da palavra de Deus. Todo crente é perseverante. Amém ou não? Até que surjam as tribulações. Até que surjam os problemas. Já vi muita gente dizer, não vou mais na igreja por causa do irmão tal. Eu fico pensando, como é que aquela pessoa tem um domínio tão grande sobre aquela outra, que faz com que ela deixe a fé cristã por causa de uma pessoa, que às vezes nem crente é na igreja, às vezes é uma pessoa que dá trabalho na igreja, é uma pessoa que não entendeu a fé cristã ainda, é uma pessoa que está com problemas mesmo, espirituais ou de educação às vezes, e a pessoa deixa de vir por causa daquela pessoa. O que faltou? Faltou perseverança. Porque a perseverança vai acontecer num momento de dificuldades. Quando é que você se mostra perseverante? É quando as situações são adversas e você se mantém firme no mesmo rumo. Isso é perseverança. E os crentes são perseverantes. A Bíblia nos dá muitos exemplos de pessoas crentes que foram perseverantes. Por exemplo, você está orando a Deus sobre determinado assunto? Deus não está respondendo a sua oração? Deus responde. Mas não está respondendo como você quer. Mas Deus está respondendo. Então, as pessoas cessam de orar, param de orar sobre determinada coisa que elas têm necessidade, que é necessária. E param de orar. Falta o quê? Perseverança. Colossenses 4:2 diz o quê? Leiam, por favor. O que é que a palavra de Deus nos ensina sobre oração? Perseverai na oração. Ou seja, nunca desista de orar. Em Atos, capítulo 2, versículo 42, por exemplo, sobre a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, fala uma outra faceta da perseverança dos crentes, ou a perseverança dos santos. Atos 2,42 diz, e perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e outra vez nas orações. Olha quanta espécie de perseverança. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, ou seja, não existia nada
nenhum problema entre aqueles irmãos que impedisse que eles tivessem comunhão com a igreja e com Deus. Tudo era menor do que a comunhão deles, do que a perseverança deles na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas eu quero ressaltar aqui nesse versículo 42 de Atos 2, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A perseverança na doutrina, o conhecimento da palavra de Deus. Doutrina é o ensinamento da palavra de Deus sobre aquilo que está revelado. Os discípulos de Jerusalém, os crentes de Jerusalém, eram crentes perseverantes na doutrina dos apóstolos. Nós vivemos sempre cercados de doutrinas várias e estranhas, de coisas que afetam a igreja de Deus, mas nós temos que ser perseverantes na defesa dessa fé que de uma vez foi dada aos santos. Nenhum de nós, como crentes em Jesus Cristo, tem o direito de não ser perseverantes nas doutrinas fundamentais da palavra de Deus. Para que essa palavra chegasse até nós, muitas pessoas foram presas, muitas pessoas foram mortas, homens e mulheres de uma cultura extremamente elevada, que deixaram para nós uma teologia reformada, uma teologia adequada, uma teologia bíblica. Nós não temos o direito de passar por cima disso e inventar qualquer moda. Nós vivemos no meio de pessoas que inventam modas teológicas. Nós temos um monte de coisas erradas por aí, mas nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, devemos ser perseverantes na doutrina bíblica, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, no partir do pão. Nós devemos ser perseverantes como igreja. Amém? Nós devemos ser defensores da doutrina cristã, como ela é mostrada na Bíblia. Você vai encontrar um montão de coisas por aí. Basta ligar a TV, basta ler livros, que você vai encontrar um montão de coisas. Mas nós, os crentes, temos o dever, cristão e moral, de sermos defensores das doutrinas da palavra de Deus, conforme elas estão aqui. Ser perseverante. E a Bíblia diz que nós devemos acrescentar aqui nesse texto que lemos em Pedro, a piedade e a perseverança. Piedade é vida de fé. Piedade é o contrário de impiedade. Se o indivíduo é ímpio, ele não é pio. Se ele vive em impiedade, ele não vive em piedade. Então, a piedade é o abandono da impiedade. Tudo que for impiedade, que for contrário à fé cristã, deve ser rejeitado, deve ser deixado para lá. Mas a nossa fé tem que ser límpida, cristalina. E Pedro nos diz aqui que nós devemos acrescentar a essa perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão, a piedade, que é a vida de fé. Em Hebreus 11, versículos 1 e 2, por exemplo, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. No versículo 2 diz que foi por ela que os antigos alcançaram testemunho. Isso aí está posto para exemplo nosso. E no versículo 6 do capítulo 11, diz que sem fé não existe possibilidade de agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele é galardoador dos que o buscam. Então devemos acrescentar a perseverança, a piedade, a vida de fé. E a piedade, a fraternidade. Ou seja, esse senso de família. A igreja é uma família. Amém, irmão? Eu já escutei muita gente falar, eu fico muito feliz quando ouço isso. Diz assim: olha, minha verdadeira família é a igreja. Quando eu precisei, meus parentes, meus irmãos, meus primos, não fizeram nada, mas a igreja cuidou de mim. Então a igreja é minha família. E de fato é, e tem que ser assim. Eu sempre falo para alguns irmãos que eu gostaria muito que essa igreja crescesse bastante. Mas eu não quero que essa igreja perca essa ideia de família. Nós somos uma família. Nós nos preocupamos, nós oramos, nós ligamos uns para os outros. Nós queremos saber da situação do outro. A gente põe pela internet, põe pelo WhatsApp, Facebook. A gente está sempre em contato, não é verdade? Eu não tenho Facebook. Mas não sou contra. Eu não quero, porque se eu for ler o Facebook eu vou ficar revoltado. Eu não tenho mais idade para essas coisas. Mas eu tenho WhatsApp. Então eu recebo muita mensagem do Luiz lá, que é o líder do grupo de visitas. Sempre está pedindo orações pelos irmãos que estão enfermos, até pessoas que não são da nossa igreja, e pessoas que nem são crentes. Então, a fraternidade é essa ideia de família. Eu sou seu irmão, você é meu irmão.
Eu não sou maior que você, você não é maior que eu. Eu também não sou inferior a você, como você não é inferior a mim. Nós nos amamos, nós somos iguais. Nós somos de Jesus Cristo. Nós somos uma família. E a igreja tem que ter essa ideia de família. Então Pedro diz aqui que nós devemos acrescentar a fraternidade à nossa piedade, à nossa vida de fé. E por último ele diz que nós devemos acrescentar o amor à fraternidade. Quer dizer, nós já somos fraternos, irmãos, etc., em Cristo. Mas nós devemos entender o que é o amor. O que é amor? Uma boa resposta. Essas respostas unânimes são muito interessantes, né? Quando nós perguntamos o que é amor. Eu sempre me refiro a um livro que eu vi, chamado Amor, um sentimento a ser aprendido. Vocês acham que o amor é um sentimento a ser aprendido? O marido que chega e fala, não sinto mais amor pela minha mulher. Ou a mulher que diz, não sinto mais amor pelo meu marido. Lá no capítulo 13 de 1 Coríntios diz que o amor jamais acaba. Portanto, o amor não é um sentimento, é um mandamento. Jesus disse isso lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Abra sua Bíblia. João 13, 34 e 35. Eu quero deixar claro que hoje o amor não é um sentimento, ele produz sentimento. Mas o amor é atitude. O que ele diz? O novo. Vamos ler juntos? O novo. O 14. Listam todos? Tá certo, a leitura ficou feia pra caramba. Inclusive, eu vou pedir para a gente repetir a leitura, porque são palavras do Senhor. E a gente tem que fazer as coisas do Senhor com toda a galhardia, com toda a valentia, com toda a virtude. Então, nós vamos ler de novo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como Jesus disse que o mandamento, que o amor é um sentimento? Não. Disse um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E diz também, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então não é pela nossa religião, é pelo nosso amor que nós somos caracterizados. Pedro diz, acrescente a fraternidade o amor. Então, sentimento? Não. Deus é amor, portanto não é um sentimento mesmo. Se Deus é a personificação do amor, não pode ser um sentimento, mas produz um sentimento muito maravilhoso. Então, o seu marido, a sua esposa, quando fizer alguma coisa que você não gosta, você ama assim mesmo. Mas eu não estou sentindo. Mas Jesus disse para você cumprir o mandamento, não para sentir. Você vai sentir quando cumprir. Não vai sentir para cumprir. O amor não exige merecimento da parte contrária. O amor exige altruísmo na sua parte. É uma obediência sua. Você obedece, o amor aparece. Me fala uma coisa. Que sentimento a gente tem para amar uma pessoa que fala mal da gente? Que sentimento a gente tem para amar alguém que nos aborrece? Jesus disse, amai os vossos inimigos. Como é que eu amar meu inimigo se o amor é um sentimento? Eu só tenho raiva dele. O inimigo a gente quer matar, né? Vamos matar, que desgraçado. E quando acontece uma tempestade, assim como aconteceu esses dias aqui em São Paulo, você devia cair um raio na cabeça daquele cidadão, que seja. Então você não tem disposição mental ou sentimental para amar pessoas inimigas. Mas o Senhor disse para a gente amar. E como é que a gente ama? Obedecendo. Você pratica com aquela pessoa tudo que é bom, tudo que você gostaria para você, por obediência a Jesus Cristo. E você vai perceber que o amor é absoluto, que o amor faz coisas acontecerem, que o amor derruba barreiras. Por isso que Pedro diz, acrescentem a piedade, ou a fraternidade do amor. Para a gente ir terminando aqui, Pedro fala das consequências das ações de Deus com a diligência do crente em buscar essas virtudes para crescer adequadamente na fé. Então ele diz, se essas coisas existirem em vós,
elas não vos deixarão ociosos nem infrutuosos ou estéreis no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, a falta de fruto do crente de fruto e de conhecimento de Deus, ela gera um crescimento defeituoso. Por que as pessoas crescem espiritualmente defeituosamente? Porque elas não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Então Pedro fala, se não houver em vós essas coisas, elas vos deixarão ociosos, ou seja, sem nada para fazer. Já escutou muita gente falando que não tem nada para fazer na igreja? Nessa igreja não tem nada para fazer. Você tem tudo para fazer. Se você conhecer Jesus Cristo, se sua vida for virtuosa, se você acrescentar à sua fé todos esses ingredientes que nós falamos aqui, a sua vida será frutuosa e você não será ocioso. Você terá muitas coisas para fazer, e muitas coisas boas, né, para ajudar os irmãos. Então Pedro fala, se essas coisas não existirem em vocês, vocês ficarão infrutuosos e ociosos no pleno conhecimento de Jesus Cristo. E o outro problema que ele fala aqui é que quando esse cuidado não existe, o crente torna-se cego e esquecido da purificação dos seus pecados. Eu disse inicialmente que nós podemos nascer sabios, mas podemos nascer com algum problema genético. Espiritualmente é a mesma coisa. Ou podemos adquirir problemas durante a nossa vida, quando nós não nos alimentamos adequadamente. Principalmente por isso. E Pedro fala que quando essas coisas não existem em nós, o cristão torna-se com duas doenças espirituais muito graves. Primeiro, uma cegueira. Em segundo lugar, a amnésia. Então, o crente que não desenvolve essas virtudes sobre as quais nós falamos, Pedro fala, você vai ter dois problemas. Um, cegueira espiritual. Você esqueceu. Você é cego. Você não vê ao longe. Você não vê nada. Você não vislumbra a eternidade. Você não vislumbra a graça de Deus. Você não vislumbra o poder de Deus e a ação de Deus na vida das pessoas. Então Pedro fala, se não houver essas coisas, você torna-se cego, mas também torna-se esquecido, ou seja, da purificação dos seus pecados. E o crente não pode esquecer-se que foi purificado dos seus pecados pela graça de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo na vida dele. Se tem uma coisa que o crente não pode esquecer-se, é que foi purificado dos seus pecados e que não pode mais viver uma vida de pecados. O pecado na vida do crente tem que ser mera excrescência. Tem que ser como a gente sempre fala aqui. Quando você sai de casa, você não sai para tropeçar, mas pode tropeçar. Às vezes até quebra o pé, ou sei lá o quê. Ou algum membro do corpo. Mas você não saiu de casa para aquilo, saiu? Quem saiu de casa hoje, eu vou sair, vou tropeçar, vou quebrar o meu pé, vai ser legal, vou botar uma tala. Você não sai para isso. Mas pode acontecer, não pode? O pecado na vida do crente tem que ser esse tipo de acidente. Não pode ser uma coisa, eu estou salvo, então vou pecar. Eu sou eleito de Deus, vou pecar. Você está errado. Nós fomos chamados, a Bíblia diz que Deus nos elegeu para formar em nós a imagem do seu Filho. E a imagem do Filho de Deus não é defeituosa e nem é pecaminosa. Então o pecado na vida do crente é mera excrescência. Quando nós pecamos, nós temos que ter a certeza que desagradamos a Deus. E Pedro diz aqui que se deixar de acontecer essas coisas, a virtude, acrescentar a fé, a virtude, o conhecimento, etc., diz, vocês vão ficar cegos, não vão enxergar a graça de Deus e vão ficar esquecidos da purificação dos seus pecados. Você foi purificado dos seus pecados. Portanto, o que Deus quer de cada um de nós é que vivamos uma vida santa para a glória dele. Todo crente tem o dever de viver uma vida santa para a glória de Deus e de evitar o pecado a qualquer custo. Concluindo, mas só em 2:2 da primeira de Pedro, ele fala uma coisa bem interessante. Desejai como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Então nós temos que querer tudo isso de Deus que ele põe à nossa disposição. Para concluir, quero dizer o seguinte. Pedro conclui esse trecho da sua carta chamando a todos os crentes a esforçar-se para afirmar cada vez mais o vosso chamado e eleição por causa da esperança da nossa entrada no reino eterno de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E olhando para a recompensa futura, lá em Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3, diz assim: portanto,
Nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E o escritor de Deus diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não vos enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Portanto, devemos correr esta carreira, alimentados pela palavra de Deus, tendo um crescimento cristão adequado, sadio, para a sua glória eterna. Amém? Que Deus nos abençoe e que sua palavra frutifique em nossos corações e nos fortaleça para vivermos para a sua glória exclusiva. Amém. Muito obrigado pela presença de todos, especialmente dos irmãos que nos visitam. Deus nos abençoe a todos e a todos os irmãos aqui presentes. Que Deus nos dê uma semana abençoada, na sua paz e na sua graça, e que vivamos nesta semana pensando em fazer tudo para a glória do nosso Senhor, que nos amou e deu a sua vida por nós. Amém.